Olha só, estamos eu e a Lili aqui novamente para mais uma devocional de preparação para a Páscoa. É mesmo, né, Lili? E nós estamos hoje com alguns elementos especiais. Eu e a Lili estamos preparando. Aqui tem uma bacia, temos um jarro com água e temos também uma toalha. Porque o que nós vamos falar para vocês hoje fica numa passagem da Bíblia, no livro de João se encontra essa passagem que eu e a Lili lemos aqui hoje, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17, nós lemos aqui eu e a Lili hoje, e é esse texto que vai basear a nossa devocional de hoje. A nossa devocional de hoje vai falar que Jesus usou esses elementos que nós mostramos aqui para vocês hoje, não é mesmo, Lili? Sim, tia Cate, Jesus usou a bacia, o jarro e a toalha. É verdade, e foi numa data muito especial que Jesus usou esses elementos. Foi antes da Páscoa, em preparação para a Páscoa. Então, foi no momento em que Jesus estava ali, ia celebrar a última ceia. Estava ele com seus discípulos reunidos numa mesa, com muitas coisas para comer, eu imagino, né? Porque era uma ceia, então tinha comida, e Jesus estava ali sentado com seus discípulos. E antes da ceia, né, durante aquele momento, Jesus se levantou da mesa, tirou as suas vestes, se cingiu com uma toalha, ou seja, se enrolou com uma toalha, pegou esse pano, essa toalha, pegou uma bacia assim como essa, né, uma bacia simples. Ele despejou água e então ele começou a lavar os pés dos discípulos. Isso que a gente leu aqui nesse texto da Bíblia hoje, é sobre isso que a nossa devocional fala, né, Lili? Sim, tia Cate, Jesus foi mesmo um grande homem. Sim, Jesus, ele se cingiu com essa toalha, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Não é verdade? Isso mesmo. E ele lavou os pés dos discípulos. Então, quando ele chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: "Não, Senhor, não faças isso", porque Pedro tinha uma grande admiração por Jesus, porque ele era um mestre. Mas Jesus disse: "Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem mais parte comigo". E então Pedro permitiu que Jesus lavasse os pés dele. Inclusive, Pedro queria que Jesus lavasse até mais que os pés, mas Jesus falou que era somente os pés que eram necessários que Pedro lavasse naquele momento. Então, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, um a um, de cada discípulo. E depois que ele terminou de lavar os pés do discípulo, ele se vestiu novamente, sentou na mesa e falou para os discípulos: "Vocês compreendem o que eu vos fiz?" Mas os discípulos ficaram meio assim, e então Jesus foi explicar o que ele havia feito, que ele havia lavado os pés dos discípulos. Olha só, olha, Lili. Nossa, é a figura, né, tia Cate, de Jesus lavando os pés. Sim, Lili, é a figura de Jesus lavando os pés dos discípulos. Nós vamos colocar aqui, ó, pois estamos contando a história da Páscoa, não é mesmo? Então, e aí Jesus, então, ele começou a explicar para os discípulos o que é que ele havia feito. Ele estava ensinando os discípulos. E aqui na minha Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí também, você que está em casa, no livro de João, capítulo 13, no versículo 15, diz assim, vamos ler, Lili? Ó, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Tá vendo, Lili? Então, olha só, esse versículo foi o que Jesus falou, porque eu vos dei o exemplo. Verdade, tia Cate, Jesus nos deu o exemplo. Isso mesmo. E aí, olha só, essa figurinha aqui lembra Jesus lavando os pés dos discípulos. Nós vamos colocar aqui para a gente lembrar do que nós estamos
aprendendo, não é mesmo? Sim, tia Kate. Então, Lili, hoje nós aprendemos isso, que Jesus ele deu o exemplo para nós, ele mesmo que lavou os pés dos discípulos. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele ensinou que nós devemos servir uns aos outros, não é mesmo? Sim, tia Kate, a gente deve servir, é mesmo. Nós precisamos servir uns aos outros com amor e não por obrigação. Por exemplo, na sua casa, o que a sua mamãe e o seu papai faz para servir? O que eles fazem na sua casa? E você? Que serviços você, Lili, você que está nos assistindo, que serviço você pode fazer para demonstrar amor por sua família? E pelas pessoas de fora da sua casa, o que você pode fazer? Bom, então nós temos uma tarefa para essa semana, Lili. O que, tia Kate? Ó, a nossa tarefa vai ser fazer a encenação de Jesus lavando os pés dos discípulos. Nós vamos fazer isso com os nossos familiares, legal? Legal, tia Kate! Vamos lavar os pés, Lili. Você vai me ajudar a lavar os pés do Eric, da Thalita, do papai e os meus pés também, tá bom, Lili? Tá bom, tia Kate. A Lili tá ficando aqui em casa esses dias de quarentena, gente. Então ela vai me ajudar a lavar os pés. Eu e ela vamos lavar os pés de toda a família. E olha só, depois de lavar os pés, você pode até tirar uma foto quando estiver fazendo isso, representando o que Jesus fez também. E depois disso, você vai escolher algum trabalho, algum serviço que você possa fazer por sua família. O que você pode fazer na sua casa para servir com amor as pessoas que estiverem ali? Você já escolheu o seu, Lili? Sim, tia Kate, tô pensando aqui. Ah, legal. Eu também já tô pensando em algo para eu fazer essa semana para ajudar aqui em casa. Na verdade, eu vou fazer no dia de hoje ainda, porque amanhã a gente vai ter outra devocional com outra tarefa, tá legal? E você pode tirar foto do momento que você estiver fazendo esse serviço e se quiser pode mandar a foto para mim, pra gente postar no grupo da igreja, tudo bem? Vamos todos nós servir com amor, assim como Jesus serviu. Tchau, gente! Tchau, Lili! Tchau!